Chegamos, hein? Impecavelmente limpo, mas não tem uma lixeira. 1 minute, please. Vamos descobrir o que é. Ó a montanha, velho. Meu Deus, é real, velho. Galera, é verdade. Todos os dias nadamos aqui. Praticamente já virou nossa segunda casa. A história do Ironman do Japão começou antes de eu fazer o Ironman Brasil, porque o Ironman Tri deu o anúncio que esse ano seria o último ano da divisão entre homens e mulheres em Kona. E eu acho que no ano que vem a gente voltaria a ter um mundial lá na ilha, juntos, homens e mulheres. Então eu tomei a decisão de esse ano não ir pra Kona, mesmo se eu classificasse. E aí veio o convite do nosso amigo, do Daniel, pra gente fazer o Ironman do Japão. Então isso foi muito legal, porque se eu não tivesse tomado a decisão de não ir pro Havaí, não teria como eu estar no Japão. E desde então, desde esse processo, claro, que eu foquei primeiro em fazer o Ironman de Floripa e depois as outras coisas, porque tinha um gap ali de alguns meses, mas foi chegando próximo do Japão, da prova, da viagem, eu comecei a pesquisar bastante sobre a diferença entre a cultura ocidental e oriental, de como seria estar no Japão, como que eles comem, como se vestem, como se comportam. É realmente aprender mais sobre o outro, sobre a forma como o outro vive e trazer o que tem de melhor para a nossa rotina. Foi muito impactante, porque já nos dias anteriores aqui, eu comecei a fazer uma alimentação mais baseada no arroz, porque eu imaginava que era isso que eu ia encontrar lá. Achei que fosse encontrar com super facilidade bifu, mas não foi o caso, não consegui encontrar. Lá, acabou que ficamos em hotel, não é uma das coisas que eu mais gosto. Eu prefiro realmente estar em casa, primeiro porque fica mais aconchegante, você tem a possibilidade de fazer sua própria comida, e fora que a resenha fica num lugar só, né? Fica na sala de casa. E aí a gente fica, acho que com a cabeça mais desocupada e se sente melhor, mais confortável. A gente ia viajar, a gente ia sair daqui do Brasil uma semana antes da prova. Quando foi chegando perto, eu fui vendo o quanto tempo que eu ia demorar para chegar no Japão e eu enlouqueci. Falei, gente, nós vamos demorar 3 dias para chegar onde que realmente é a prova. Porque para chegar em Tóquio, a gente gastou 30 horas aproximadamente. E de Tóquio para onde realmente é a prova, não tinha como ir direto, porque o horário de voo era específico, então eu teria que dormir em Tóquio uma noite para poder então viajar para Hokkaido e chegar lá na região de Hokkaido, que é onde a gente ficou hospedado, que é onde foi a prova. E aí eu entrei psicótico, falei, não, a gente vai chegar muito em cima da prova, vou acabar fazendo essa prova cansada da viagem, arrumei uma confusão para poder trocar as passagens, conseguimos trocar, foi uma logística, fiquei horas e horas conversando na companhia aérea, vários dias tentando fazer alteração. A gente ainda teve uma questão de acabar separando a reserva do Rodrigo. Foi, enfim, coisas que só acontecem quando realmente a gente viaja. Aê! Mas chegando lá, então, foi realmente o que eu imaginei, e bem cansada da viagem, mas um cansaço assim, que não é um cansaço de exaustão, é um cansaço que realmente você não consegue explicar. Ofegante, não é dor muscular, né? Nem isso, né? É mais a questão de ficar ofegante, fora o food. Então, eu pesquisei bastante o que eu poderia fazer para não ter tanto rebote do food e perguntei
para atletas profissionais que estavam realmente, na verdade, a pessoa específica que eu perguntei foi para o Vancini, porque ele estava um mêsinho antes de eu fazer essa viagem, ele estava competindo na China e ele teve pouco tempo para adaptar o fuso. E eu perguntei para ele, o que você fez? E foram as coisas mais básicas e mais simples que eu realmente imaginava. Então ele foi e falou, você entra no quarto e dorme, deixa tudo escuro e dorme na hora que você tem que dormir. E foi exatamente isso que eu fiz para poder entrar no fluxo super rápido. Com 15 dias antes da prova, 10 dias antes, na verdade, os primeiros treinos foram muito difíceis, foi bem cansativo e eu só pensava assim, ainda bem que eu realmente consegui fazer a troca das passagens. E a gente estava num hotel onde que a recepção é diferente, vou dizer que foi diferente, porque cheguei lá no primeiro dia pra tomar café, eu tava de short jeans, aí eu já olhei a única pessoa de short jeans. Observa aí que a vestimenta das pessoas já eram diferentes. E aí quando eu cheguei, o café da manhã, maravilhoso, perfeito, parecendo um almoço até, e lá eles, além de comer, né, muito salmão, atum, que é o peixe principal lá deles, tem caviar, assim, a rodo no café da manhã, uma carne super gostosa, várias opções do que eles realmente comem lá, eles vão colocando nos potinhos pequenininhos e eles fazem uma coisa muito legal, que a comida para eles é como se fosse uma obra de arte. Então, na hora que eles vão servindo a comida, eles fazem os pratinhos todo bonitinho, assim, como se fosse uma criança comer, sabe? Outra coisa muito legal que eu percebi e trouxe de lá é que eles não fazem duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem uma mania, né, vai pedir uma informação pra alguém, corta o outro que tá falando. Enfim, lá não. Eles prestam muita atenção no que eles estão fazendo. Você não vê ninguém andando na rua mexendo no telefone. Vários lugares é proibido entrar com o celular ou filmar e fotografar. Do mesmo jeito como é proibido entrar com o celular. A gente estava numa cidade muito simples, mesmo o Japão sendo a 7ª maior economia global, eu fui muito impactada, porque como eu pesquisei e via, né, na minha mente, eu sou uma pessoa muito positiva, então eu só consegui pensar no lado bom das coisas do Japão. Então eu achava que ia ser todos os jardins maravilhosos, bonsai para todos os lados, incenso, Buda, todo mundo praticando meditação o tempo inteiro, super tecnológico, mas não. Eu acredito que a grande parte da economia está concentrada em Tóquio e onde que a gente estava é uma cidade realmente muito simples, uma cidade de pescadores e bem humilde, assim, algumas casinhas lá feitas muito pequenininha, parece até com nem de cimento e tijolo, elas parecem serem feitas até de como se fosse um material plástico, assim. E uma coisa que eu notei é que lá eles realmente não acumulam coisas e nem espaço, eles são muito minimalistas, eles não têm essa necessidade de grandeza, de compra que a gente tem, parece que eles não focam tanto no material e focam mais no ser e viver e aproveitar, estar no ambiente, na natureza, estar com as pessoas. E até aí ótimo, tudo maravilhoso, até que a gente foi nadar. Chegamos para nadar. A gente olhou primeiro uma piscina que era uma academia privada, e aí na hora que a gente entrou, a gente custou para conseguir comunicar com o japonês que estava lá. Primeiro que eles têm várias questões de horário, e aí não deixa a gente entrar, não existe jeitinho brasileiro. E aí depois já tinha uns 40 minutos que a gente estava conversando para tentar entender o valor que a gente conseguiria pagar. Ele veio com a última regra: pessoas tatuadas não podem entrar. Eu me senti mal, não por eles não me deixarem nadar por eu ser tatuada, não me senti discriminada. Eu me senti mal por eu ter pesquisado e ainda assim não sabia sobre isso. E o meu sentimento era de eu estar agredindo a cultura deles de alguma forma e não o contrário, sabe? E aí fomos para a piscina pública. Quando a gente chegou na piscina pública, a mesma história. Só que aquela pessoa já falou já desde o início, pessoas tatuadas não podem, a não ser que cubra. Então eu voltei no hotel, eu e o Rodrigo pegamos uma roupa de borracha e fomos de roupa de borracha. Chegando aqui mais um dia para natação. Aqui tem uma cultura muito específica
tá? Não pode filmar absolutamente nada dentro do clube, nem de academias. Não pode relógio, até brinco já me pediram para tirar. Então a gente não consegue mostrar nada na natação para vocês. Só consigo mostrar a entrada. E agora é a hora de desligar. O centro de treinamento deles é incrível, a parte da piscina. Uma piscina com temperatura agradabilíssima, extremamente limpa. Um detalhe que eu observei em todos os lugares que a gente foi, inclusive quando a gente foi fazer o treino de pista. Que lugar sensacional! A pista, vocês não fazem ideia, gente. Perfeita, impecável, muito boa para realizar os treinos. Aquece, aí faz 2 km a 90%, 2 km de trote, nós estamos no trote agora, e 3 km no ritmo pretendido para o Ironman! Oh! Vários dias a gente passava lá, a gente nadava do lado, a gente passava pra nadar e tinha muito menino novo por esse fazendo treino. Criança, assim, sabe? Tipo, 8, 10, 12 anos, dando tiro, fazendo treino com técnico. A coisa mais incrível, mas a gente respeitou também, não filmou. E todos os lugares que você vai, que é um ambiente fechado, uma academia, ou essa piscina, por exemplo, ou esse centro de treinamento com a pista, várias vassouras e rodo, tudo pendurado, porque cada um recolhe a sua própria sujeira. Tem as pessoas que limpam técnico, mas eles já são da cultura deles. Cada pessoa limpa a própria sujeira. E isso faz com que todos os ambientes lá sejam extremamente limpos. Extremamente limpos. Muitas das construções são bem antigas, a gente consegue observar isso, mas eles são tão cuidadosos que tudo é impecável. Conseguimos realizar esse treino de pista, conseguimos realizar os treinos de tiro ou de bike também. A gente descobriu, pegou no Strava um percurso, a gente ficava fazendo lá. A gente tentou fazer o percurso da prova, mas não conseguiu, porque o arquivo estava muito estranho no site e aonde que a gente tentou ir, a gente conseguiu virar e não podia entrar, porque era uma autoestrada. E quando a gente foi pra prova, a gente entendeu por que o arquivo do Strava estava dando tão errado. Porque no arquivo, não do Strava, porque não tinha ainda passado esse percurso, mas o arquivo que eles tinham colocado no site da prova tava dando uma altimetria de 5.000 de ganho. A gente falou, não tem jeito de ser isso tudo, porque ele vai ser mais difícil do que as provas da Europa com essa escalada. E aí depois eu entendi, porque a prova toda acontece em cima da mata. Então ela é elevada na parte do ciclismo. Então tem já uma altitude, você pedala o tempo inteiro na autopista, uma coisa maravilhosa, uma cena incrível, é muito lindo. A gente no meio da mata, pedalando, passa muitos túneis. Tamo vendo. E vem na highway aqui. Mas olha o que tem no meio aqui, ó, velho. Olha isso aqui, ó. Isso. Não, tem uma montanha. Ó a montanha, velho. Meu Deus, é real, velho. Galera, é É verdade. real, velho. Vem retinho. Aí chega uma hora aqui, ó. Rau. É montanha, tem morro. Então a gente não sabia, a gente meio que foi fazer a prova às cegas, porque a gente não conseguiu fazer o percurso do ciclismo. A natação, a gente não sabia o que ia acontecer, porque no dia anterior teve um tornado, e o que a gente esperava da prova era que fosse uma prova flat e fácil, simples, assim, que era o que estava escrito no site, porque a gente ia nadar numa baía, mas e realmente nada, uma baía e mar. E aí a ideia era que fosse uma natação lisinha, sem correnteza. O ciclismo, a gente foi às cegas, mas não imaginava que fosse montanhas, assim, né? A gente jamais imaginou isso. Então, talvez o ciclismo fosse... E imaginou rajadas de vento, porque no site já estava sendo proibida a roda fechada. Então, as rajadas a gente já contava com ela, mas tudo bem. E a corrida, tá escrito que é flat. Hora nenhuma falou sobre subida. E tem 2 momentos de subida durante a maratona. Fora o vento absurdo que teve. E aí, como no dia anterior teve esse tornado e as rajadas de vento chegando a 39, 40 km por hora de velocidade, mudou tudo na nossa cabeça, né? Mudou, assim, um mar extremamente agitado, o ciclismo extremamente perigoso por causa das rajadas e lento também, fora as subidas que tinham no percurso. E a corrida, além de ter as subidas, também tinha muito vento. Vale a pena ir lá ver. Nós vamos lá ver.
Pra não tomar um susto na hora que... Nossa, O susto eu já tomei agora. O que vier agora eu já sei que é muito ruim. Mas assim, de todo jeito não muda, né? A coisa que a gente vai mudar agora é a alimentação, que a gente coloca Tem que aumentar, 2 né? horas a mais de comida na vibe. Então, estar no Japão foi uma experiência muito incrível. Tem lugarzinhos pra colocar tudo, vendinha o tempo inteiro pra você se hidratar e alimentar. A comida lá, perfeita, incrível. Aí não tivemos problema nenhum, inclusive uma das culinárias mais gostosas que eu já comi. E a prova em si, eu acreditava fielmente que, depois que eu dei uma olhada nas minhas adversárias lá na lista, eu acreditava que eu poderia sair em primeiro lugar na água. Então eu me esforcei bastante para isso. Mesmo no dia anterior, no bike check-in, eu estava desacreditada que ia ter natação. Depois eu desacreditei que fosse ter o ciclismo também, a quantidade que tinha. Eu estava desacreditando que ia ter a prova. Eu falava, gente, isso aí vai acabar virando... Ou vai virar um doado, ou vai virar uma corrida de 5 quilômetros e, bom, vai ser esse Ironman. Mas não foi impressionante como que o gringo é diferente, né? Olha como está a situação do mar hoje. Que Deus abençoe e não esteja assim amanhã, né? Porque se estiver assim, vou falar pra vocês, não vai ser legal não. Estava escrito em todos os sites de Climatempo que as rajadas de vento iriam até as 5h30 da manhã. Nossa largada era 6h30. Cara, que foi até 5h30 mesmo, impressionante. Eu deixei minha bicicleta no dia anterior, eu tava morrendo de medo de estragar minha bike. Não aconteceu nada, cheguei lá, minha bike tava impecável. Eles abriram para poder todo mundo ir nadar, fazer o reconhecimento do mar. Todos os japoneses foram, todo mundo entrou na água junto para nadar. E pulavam as ondas, aí eles gritavam. Foi muito legal, foi uma experiência muito divertida. Quebrou que eu tava de medo, de receio mesmo da prova, porque pelos perigos, né, de vento, mar super agitado, mudou completamente a minha visão da prova. Então, o triatlo, o Ironman tem muito disso, né? Quando você faz alguma coisa com um ambiente externo, você não pode ir com a cabeça pensando que tudo vai dar certo como você planejou, porque não vai. Eles são muito legais, eu só não tô entendendo aqui onde que eu tenho que ir agora. Brasil! 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 Gente, já foi tudo se divertindo nas ondas. Essa ideia deles no início ali fez uma coisa boa, não parecia que tava indo fazer um Ironman, sabe? Parecia que eu tava ali, tipo assim, brincar com meus amigos ali da natação. E o clima foi esse, foi o que eu gostou mesmo. Nadando, realmente estava muito difícil, eram 2 voltas, estava muito difícil para nadar, tomando muita água, mas eu me senti forte, nadei bem. Quando eu saí da primeira volta, eu vi o ritmo que eu tinha feito, fiquei feliz com o que eu tava entregando. Depois, quando eu saí pra segunda volta, o locutor falou que eu era a primeira mulher a sair da água. Então eu fiquei muito animada, porque eu realmente acreditava que isso pudesse acontecer. E então eu poder pedalar com uma moto madrinha, que isso assim, nossa, quanto que eu poderia ter essa chance de novo, né, na vida. E aí eu me embananei um pouquinho na T1 ali, a apresentação me deixou bem gastada assim. E aí demorei um pouco, né, mas peguei minhas coisas e tal, fui pro ciclismo. E a minha estratégia era fazer um ciclismo bem conservador, leve, tranquilo, porque eu queria correr muito bem. Até então eu sabia como seria maratona, né? E por fim também foi bom que eu fiz esse ciclismo conservador. Fiz 0,74 de F, deu 5h12, praticamente sozinha. No início ali consegui ter ainda algumas pessoas próximas, mas você vê que eu sabia que eram pessoas que não iam estar junto comigo até o final, né? Pelo nível do ciclismo das pessoas. Mais 3 voltas de 60, fiquei muito feliz com esse ciclismo, porque eu vi que eu conseguia me controlar. Então a minha estratégia era manter uma frequência baixa, uma frequência cardíaca baixa. E eu fiz 139 de frequência média durante tipo 180 km, mesmo a 26 graus, que estava bem quente.
Então, me hidratei bem, me alimentei bem, fiquei no clipe o máximo possível, mesmo com as rajadas, consegui contornar bem, subida, descida, retorno, túnel. É um ciclismo bem desafiador. A prova toda ela é bem dura, mas eu tava com um mindset tão positivo, sabe? Uma leveza tão grande dentro de mim que eu tirei tudo de letra, assim. Quando eu tava ali mais ou menos no 160, eu falei assim, poxa, o ciclismo tá acabando, eu não vi placa de final, de corrida ou final lap, que são as coisas que ficam escritas, né? Um detalhe importante, que lá a mão é inglesa, que é o contrário do que a gente faz aqui no Brasil. E eu fixei muito isso na minha cabeça, pra eu não errar nenhuma das regras, né? Porque eu não queria errar caminho, errar percurso, nem nada. E aí, quando deu nesse 160 que eu comecei a ficar incomodada de não estar vendo esse final, e quando eu tava ali no 172 mais ou menos, eu achei que eu tinha errado o percurso. Eu falei assim, nossa, se eu errei, eu vou ter que pedalar pelo menos mais uns 60 quilômetros. E aí, aquilo me deu um estalo. Eu falei assim, não estressa, tá tudo bem, você consegue, você tá tão bem que você consegue pedalar 250 quilômetros fácil, vou te dizer, né? E aí eu me acalmei, continuei no percurso, de repente eu vi a placa lá de final lap, que era uma hora de fazer um retorno, e como das outras vezes eu passei tão focado em fazer o retorno bem feito, que eu não vi essa parte de final lap. Fiz o zigue-zague que precisava ser feito, e dava mais uma andada assim dentro da cidade. Cheguei pra minha T2, fiz a T2 super bem feita, fiz rápida. O locutor anunciando que eu era a primeira mulher e tava super bem. E eles falam, né, em inglês. E aí, quando eu vou começar a correr, já começa uma escadaria. Falei, meu Deus, se a gente vai passar aqui de novo, já era a minha ideia de bater RP. A informação de que eu tava 20 minutos na frente, ou 25, eu não sei, uma coisa assim, era muita coisa. E eu falei, e agora que eu vou começar a minha prova, efetivamente? Porque eu sei que eu corri assim, parece que eu tinha acabado de nascer, tava muito tranquilo. Comecei na minha corrida, tava bem, pace ali 4,20, 4,25, 4,20, 4,25, quando eu mais ou menos no quilômetro 3 ou 4, entrou o vento. Bora, let's go! Good job! Nossa, gente, foi uma tragédia, porque de 4,20 meu pace subiu para 4,45 com muito esforço. Foi nessa hora que eu encontrei o Graça, amigão, e a gente tinha largado junto, então a gente conseguiu correr um bom tempo juntos, acho que quase uns 20 quilômetros. Ou pelo menos a primeira volta, com certeza, então ali pelos 14, 16 quilômetros. Conversando um pouco, trocando um pouco à frente, quem estava atrás, quem puxava. E aí depois ele não conseguiu mais, tá um pouco mais treinado. Então ele ficou muito satisfeito com a prova dele. E aí eu consegui manter um ritmo bom assim, mas muito variado, porque muito vento, muito sol e as subidas e as descidas. Fiz 3 horas e 23 na maratona. É um tempo, para essa maratona, foi excelente, porque foi o 20º tempo do dia. Era o segundo melhor feminino e o 20º entre os homens. Então foi excepcional. O meu tempo total foi 9 horas e 45. Sendo a primeira mulher campeã da prova. No geral, eu fiquei em 18º, contando com os homens, então foi uma performance muito boa. E eu fiquei muito satisfeita, porque eu consegui cumprir com tudo que eu determinei para mim, que era nadar firme, engatada, já no início da natação. Eu esqueci de contar, que eu machuquei muito embaixo dos meus 2 braços, tipo, preciso de passar vaselina, então não esqueçam. Feriu demais. Fiz a minha bike bem conservadora, então fiz a corrida firme e forte da forma que precisava. Então eu fiquei feliz com isso. Foi uma nutrição perfeita, a execução perfeita do que eu tinha planejado. Não deu para fazer o RP, mas essa que é a mágica do esporte. Ainda tem
coisas para perseguir ali. Classifiquei para o Mundial de Kona para o ano que vem. Já estou classificada e isso dá um conforto muito grande. E o principal objetivo da viagem era que todo mundo classificasse, né? Tanto o Rodrigo quanto o Daniel, e o Graça também classificou. Então foi uma viagem assim com muitos amigos. O mais importante era a gente aprender e conviver ali na experiência do Japão, e a gente teve isso, né? Aprendemos muito sobre a cultura. E aí, de quebra, fizemos um Ironman, fizemos muito bem feito, classificamos. Larissa Fabrini! Brasil! Congratulations! Brasil, please rest, relax, congratulations! Brasil! Larissa Fabrini! Então tá aqui, troféu Ironman do Japão, campeã geral, lá não tinha profissional, então eu fui campeã geral da prova. E a medalha eu coloquei aqui junto com todas as outras medalhas, que aqui só fica de Ironman, não fica aqui no Iguara, porque são coisas bem diferentes. E é isso, você assistiu até aqui, muito obrigada. Lembra-se de se inscrever no canal, porque é importante pra mim. A gente vai ter bem mais recorrência agora aqui, com certeza. E já peço vocês para deixar aí sugestões do que vocês querem ver daí pra frente. Valeu, pessoal. Ironman do Japão.